Boa noite, hoje dia 15 de setembro de 2024. Hoje nós temos uma aula bastante diferente, praticamente uma aula extra, porque eu tenho que traçar o contexto do que é que está acontecendo. Como a gente estudou, nós paramos no ponto que Paulo está em Atenas. E Atenas não é um lugar qualquer na antiguidade. Atenas é um lugar muito especial. E eu lembro que numa das aulas eu falei que. Opa! Muito bem. Então, numa aula aí, eu disse então que Sócrates e Platão eram 600 anos antes de Cristo. Está errado. É 400. 600 antes de Cristo é Buda. Sócrates e Platão é 400 a.C. Então, Paulo, considerando que Paulo tem uns 50 anos, a filosofia de Platão tem 450 e a de Aristóteles tem 400. Então, Atenas já tem uma tradição de 4 séculos de filosofia. E como nós vamos ver hoje, a filosofia, tanto de Platão quanto de Aristóteles, é a base de toda a filosofia ocidental, até hoje. Então não é pouca coisa. Então Paulo está num ambiente que exige a gente entender melhor, né? O que é que ele está fazendo ali, para quem ele está falando e qual a reação deles. Vamos lá. Então, começando propriamente dito, começo pela ilustração. À esquerda, mais idoso, Platão. À direita, mais jovem, Aristóteles. Reparem que Platão aponta para o céu, Aristóteles aponta para a terra. Essa figura extremamente expressiva é de Rafael do Renascimento. Em algum momento eu vou falar também do Renascimento, mas importa que essa figura é do Renascimento. E depois eu vou explicar por que importa. Platão aponta para o céu porque Platão busca um sentido transcendental da vida. E Aristóteles aponta para a Terra porque ele, na verdade, só acredita no mundo cognoscível, no mundo captado pelos sentidos. Então, Platão se dedica à teoria das ideias, que eu vou falar um pouquinho agora. E Aristóteles vai se dedicar ao estudo da natureza, à política, à ética, tá? Bem do mundo terreno, material mesmo. Agora, Platão, ele se enrola um pouco com essa busca transcendental. Vamos lá. Platão é autor da teoria das ideias. Então, a transcendência de Platão era uma coisa assim um pouco estranha, cheia de falhas. Ele buscava o mundo das ideias, um mundo inteligível. Já começa daí o problema. Ele não conceitua como espiritual, ele conceitua como inteligível. Então, o problema dos gregos é a confiança incondicional na mente humana. Para falar do transcendente, claro que vai dar problema. Então ele falava mundo das ideias, parecido com o mundo da imagem verdadeira do Taniguchi. Só que o Platão, como não conseguia se libertar da mente, então ele concebia que nesse mundo das ideias existia tudo que existe nesse, só que de forma perfeita. Até aí tudo bem, lembra o mundo da imagem verdadeira. Mas quando ele diz que todas as coisas encontram forma perfeita, fica complicado, porque aí no mundo inteligível dele, transcendente, fora do tempo e do espaço. Então, na verdade, claro que ele está falando da consciência, ele está intuindo que a consciência
mas ele define em termos de mentais e aí ele estraga as coisas. Então começa a aparecer uma situação meio bizarra. Então, por exemplo, esta mesa no mundo fenomênico é imperfeita. Existe a mesa perfeita no mundo inteligível. Esta cadeira, esta folha de papel, esta régua. Então, quando a gente vai ver, ele tem um mundo inteligível todo entranqueirado de coisas. Coisas supostamente perfeitas, mas um monte de coisas. Coisas, objetos até. E o misticismo ensina a gente que o ser verdadeiro é sem forma, e ele se manifesta como formas neste mundo. Mas Platão não chegou aí, então, querendo buscar uma causa transcendental, ele dizia que as ideias perfeitas estavam no mundo inteligível. A questão, o problema não é a teoria das ideias, que isso o Aristóteles vai criticar muito. O grande ponto é que Platão conseguiu perceber que esta vida é impermanente. Esse é o ponto. Ele conseguiu perceber que esse é um mundo de ilusão. Então ele está buscando uma explicação. Acontece que eu já tinha falado para vocês que Deus não é objeto de conhecimento. Deus não pode ser conhecido pela mente humana. Então ele concebe essa teoria das ideias e ele fica muito no plano mental. E a gente sabe que a vida mística tem que ser vivida, tem que ser sentida. Ela não pode ser pensada porque a mente não aguenta. Então ele está falando do transcendente o tempo todo, mas ele fica no nível mental. Então ele não entra verdadeiramente no mistério. Tá? Esse é Platão. Aí Aristóteles viu a teoria das ideias e disse, olha, isso é um absurdo. Critica com toda razão, mas aí ele resolve negar qualquer transcendência e ele acha então que o que é confiável é o que os sentidos, que se apresenta aos sentidos. Então, é uma filosofia que vai servir de base para todo o materialismo da história. Até aí, Platão e Aristóteles. 400, 350 a.C. Mais 50 de Paulo, 450, 400 a.C. 400 anos de filosofia. Bom, a partir daí, na história do mundo, toda a filosofia ocidental são revisões alternadas ou de Platão ou de Aristóteles. A filosofia vai se renovando, corrigindo falhas, se desenvolvendo, mas sempre retomando os padrões básicos que são Platão e Aristóteles. Então agora eu vou falar de alguns exemplos. Um pouco depois desta época, lá pelo século II depois de Cristo, até o século V depois de Cristo, onde tem Santo Agostinho, mas século V, mais 2 depois de Cristo, nós temos o neoplatonismo. E o neoplatonismo foi uma retomada de Platão, mas dessa vez o neo queria trazer para o platonismo um aspecto profundamente místico, justamente. Tá? Então, desta época do neoplatonismo, século II depois de Cristo, então surgiram muitas correntes místicas, algumas conhecidas como estudos herméticos, certo? Então, o hermetismo é dessa época. Então começaram a surgir vários documentos assinados por figuras lendárias, como Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes máximo, Hermes, o próprio deus do conhecimento, Imhotep e outros. E eram documentos falsificados. Tá? Então, nós, leitores comuns, acreditarmos que a Tábua da Esmeralda foi escrita por Hermes Trismegisto, tudo bem. Agora, filósofos formados e profissionais, filósofos e filósofas famosas, né, dizerem
que a Tábua da Esmeralda, a autoria é de Hermes Trismegisto, vamos e venhamos, é um absurdo sem tamanho. É um texto neoplatônico. Tá? Porém, essas pessoas podem fazer uma objeção também. Elas podem dizer assim, mas esses textos, tudo bem, pode ter posto lá o nome de Hermes Trismegisto, mas na verdade esses textos são antigos e pertencem a uma tradição antiga. Sim, eu acredito nisso. Pasme, eu acredito nisso. Tá? Eu acredito nisso. Os neoplatônicos realmente pegavam os textos das tradições místicas e assinavam com o nome de grandes personagens para simular autenticidade e para chamar atenção. Mas, de uma certa maneira, eles eram fiéis a tradições místicas. Que tradições místicas eram estas? Nós não conhecemos muito bem. Nós supomos que vinham do Egito e da própria Grécia, dos cultos de Eleusis, etc., e consistia no seguinte, já não é filosofia, é misticismo, tá? Que os neoplatônicos, que são místicos, estão retomando. Então consistia no seguinte, todas as ordens místicas, ordens esotéricas, ordens ocultistas, retomam essas tradições antigas. Tradições iniciáticas. Era, mas ela tem. Sobre Blavatsky eu falo depois, porque ela tem livros críticos dizendo que ela não era confiável. Tá? Então, deixa ela de lado. Vamos ficar na história séculos ou até milênios antes dela. Bom, muito bem. Então, todas as ordens iniciáticas, tipo maçonaria, martinismo, etc., são herdeiras desses documentos neoplatônicos e do misticismo, não da filosofia, do misticismo tradicional, né, de uma suposta tradição, que eu acredito. Então, essas correntes iniciáticas, elas tinham ritos, né, iniciáticos, que a maioria delas envolvia morrer e renascer. A maioria delas, às vezes, colocava pessoas em caixão ou em sarcófago, tá? E aí, com a ajuda dos irmãos de consciência elevada, tipo praticantes do Goldsmith, a pessoa ali, supostamente morta, entrava em êxtase. E aí, então, era uma pessoa renascida, que tinha dissolvido o fantasma da morte, que conhecia o sentido da vida, que não era um sentido material, e tudo mais. Tá? Isso que a gente sabe por relatos. Agora, tem muitas dúvidas. Primeiro, será que funcionava mesmo o ritual? Funcionava para todos? Só para alguns? Ou para alguns raros? Isso é uma pergunta. Não sei a resposta. Outra coisa, se a pessoa tinha realmente um êxtase espiritual e conhecia a vida além da morte, será que no dia seguinte ela se portava como uma pessoa iluminada? Esse é o ponto que eu pego. Por quê? Porque eu já falei aqui em outras vezes de experiências com ayahuasca, com o daime, né? E as pessoas têm realmente uma espécie de êxtase. E, Deus é amor, o amor é lindo. E no dia seguinte continuam as mesmas pessoas egoístas de sempre. Então, baseado nessa experiência, eu torço o nariz e não dou muito crédito para essas tradições. Dou crédito para o conhecimento, mas não dou crédito para o ser humano. O ser humano é sempre a mesma coisa. Tá? O ego adora entrar pela porta dos fundos. Então, no momento, Deus é amor. No outro, no dia seguinte, já esqueceu. Tá? Então, eu me questiono muito sobre a eficácia desses ritos, mas eles eram místicos. Eles queriam buscar a vida depois da morte. Tá? E eles inspiraram a uma leitura, uma releitura de Platão no século II depois de Cristo. Platonismo. Até o século V, até Santo Agostinho ainda tem influência platônica. Outro momento.
Depois de Santo Agostinho, vieram os medievais. Aí, com os medievais, a filosofia fica a serviço da religião. Só tem Deus para se falar a respeito. Só que aconteceu uma coisa muito estranha nesse período. A humanidade perdeu os textos de Platão. Só tinha Aristóteles. Só tinha Aristóteles. Do século V até mais ou menos 14, 15. Só tinha Aristóteles. Então, a filosofia ocidental, a filosofia medieval, se tornou uma coisa meio chatíssima. Eu acho muito interessante, porque falava de Deus. Mas, na verdade, é muito chata, porque eles ficam discutindo séculos a fio, querendo provar a existência de Deus, segundo critérios mentais e materiais, porque só tem Aristóteles. Tudo bem? Então ficou nesse. Então é muita retórica, muito falatório e que não chega realmente numa abordagem mística durante a Idade Média. Pode falar, Elisaldo. O filme Em Nome da Rosa retrata isso, Sim. aquele filme. O bom mesmo é o livro. É, Perto do livro, o filme é muito fraco. Tá? Nem todos os filmes acontecem isso, mas esse acontece. é. O O livro é padre lá, absolutamente o maravilhoso. padre lá com o auxiliar dele, ele está procurando os antigos escritos de Platão, É, que falava de alegria. isso. Na verdade, no fim, era um livro de Aristóteles, mas um livro de Aristóteles que falava de alegria realmente e que contradizia toda a Idade Média. A Idade Média Sim. inteira. Tá? Mas Platão ainda vem um pouquinho depois. Mas eu recomendo, viu? Leiam O Nome da Rosa, mas leiam, não vejam um filme. Leiam. Dá um pouquinho de trabalho, mas assim que você pega o ritmo, você não consegue parar. Porque é um livro de suspense. E é assim, nossa, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Tá? Realmente muito instrutivo. Vem muito ao caso. Então a Idade Média foi isso. Tá? Bom, quando chegou lá para 1400, entrando no Renascimento, Marcílio Fitino e Nicolau de Cusa, alguns caras aí, foram entre os árabes e recuperaram os textos de Platão. Então, a Europa entrou no Renascimento. O que é Renascimento? Renascimento da Antiguidade Clássica, justamente. Quando eles recuperaram Platão, lá pelos anos 1500 por aí, a igreja, a Europa entrou num frenesi místico enlouquecido. Claro que se bateu com a Inquisição, mas chegou uma hora que a Inquisição não conseguiu segurar mais. Queimou Giordano Bruno nessa época, mas depois não conseguiu mais. E aí a Europa entrou com a volta de Platão, entrou numa onda de magia, de ocultismo, numa coisa frenética, enlouquecida, tá? Junto com as artes ressuscitadas. Então, nessa onda, um deles que recuperou os textos de Platão, que era Marcílio Ficino, Marcílio Ficino era uma espécie de guru de um bando de intelectuais e artistas. Entre eles Rafael, que pintou essa imagem de Platão e Aristóteles, porque Platão então já tinha sido recuperado. Outro, Michelangelo, né? Então, esses artistas tinham como o mecenas o Lorenzo de Médici, o Lorenzo de Médici, mas como guru, o Marcílio Fitino. Então era um grupinho de intelectuais. Tá? E uma gente muito louca, diga-se de passagem. Tá? Eles. O guru deles era o Lorenzo de Medici, que sofria de uma doença
muito misteriosa que na antiguidade se chamava melancolia. E que hoje nós sabemos que nada mais é do que depressão. Então o guru deles, que tinha muito de dinheiro nobre, ele sofria de melancolia. Então Botticelli fez quadros para curar a melancolia de Lorenzo de Medici. E esses quadros envolviam magia. Agora, como ele fez? Como ele fez? Concepções da época. Vamos ver se vocês acompanham o meu raciocínio. O Lorenzo de Medici era depressivo, melancolia. Melancolia era conhecido como o mal de Saturno, um planeta sombrio. E Lorenzo de Medici fez o quadro Primavera. Pena que eu não trouxe aqui para mostrar. Primavera, mas eu ponho no grupo depois. Primavera, para alegrar o Lorenzo de Medici, com influências positivas de Júpiter, Sol e Vênus, planetas considerados muito positivos na astrologia da época. Mas como que ele fez para colocar esses elementos no quadro? Além do tema, a primavera, uma coisa alegre, jovens, seminuas, de roupa quase transparente, havia magia nas tintas. As tintas empregavam vegetais, minerais desses planetas. Por exemplo, ouro solar, cobre é Vênus, estanho Júpiter, plantas de influências planetárias, etc. E aí, então, isso entrava em composição nas tintas para compor o quadro, e o quadro acabava, pelo menos na crença deles, no mínimo, sendo uma espécie de talismã, trazendo energias positivas de Sol, Júpiter e Vênus, para combater a energia negativa de Saturno, que era a melancolia do cara. Tudo bem? Olha como era o Renascimento. No Renascimento também, a febre mística era tão doida que também os místicos descobriram a Cabala judaica. O nome é Cabalá. A Cabala judaica. Foram lá pegar a Cabala. Espalharam pela Europa toda. Mas isso eles espalharam uma coisa que nunca foi Cabala. Porque a Kabbalah autêntica era uma arte de êxtase devocional, de iluminação. E o que se espalhou pela Europa foi um tal de traçar círculo, invocar anjo, invocar demônio, coisa que na Kabbalah nunca teve. Claro que existia, mas eles nunca praticavam isso, eles queriam êxtase divino. Então, a Europa degenerou, né, a Cabala judaica numa espécie de feitiçaria. Até o ponto que a Inquisição não segurou mais. Então a Europa enlouqueceu com o Renascimento. Mais tarde, outra vez, o centro do mundo ocidental, a Europa, entrou numa onda de materialismo ferrenho, com a Revolução Francesa, que queimou religiosos e tudo mais, e a luz da razão, a razão humana ultravalorizada, outra vez, uma revisão aristotélica. E aí a humanidade entrou na fase do positivismo, no cientificismo. Então, uma visão materialista aristotélica. Para fazer frente a essa onda materialista, então surgiu Allan Kardec, que queria trazer um misticismo do espiritismo, mas encontrou uma Europa materialista, cientificista, positivista. Então, o espiritualismo de Kardec tinha que ser todo revestido de ciência. Mas, na verdade, pseudociência, porque aquilo nunca foi ciência. Aquilo era misticismo. Só que não foi misticismo assumido, foi travestido de ciência
para convencer uma Europa positivista. Mas no fundo, o Espiritismo é uma retomada platônica. Tá? Então, eu estou contando tudo isso para vocês terem uma ideia do movimento, como é assim, espiralado. Volta Platão, volta Aristóteles. Volta Platão, volta Aristóteles. Volta Platão, volta Aristóteles, até a atualidade. É isso que eu quero focalizar para vocês. Então, voltando à vaca fria, lá no começo em Paulo, o que eu estou querendo mostrar é que Paulo chegou num cenário extremamente culto. Não é um lugar qualquer. Só Platão já tinha 450 anos. Aristóteles já tinha 400. Tudo isso que eu contei da história do mundo já tinha tudo isso. Então Paulo não está num lugar simples. Paulo, nesse caso, ele está fazendo às vezes de um místico autêntico. Ele quer falar de Jesus, ele quer falar de ressurreição. Né? O assunto é esse. Então, eu estou mostrando para vocês onde que está Paulo. Paulo está em Atenas. Tá? Então, agora, eu vou falar de duas correntes, releituras também de Platão e Aristóteles, só que essas duas, eu falei durante o tempo, até a atualidade, mas agora eu vou falar de duas correntes exatamente do tempo de Paulo. Quando Paulo chegou lá, existia uma leitura de Platão e existia uma leitura de Aristóteles. E agora, muito mais voltado para o texto da aula de hoje, dos Atos dos Apóstolos, eu vou falar das duas correntes importantes que tinha lá para conversar e debater com Paulo. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou continuar com o mesmo discurso, Platão e Aristóteles, só que agora focalizado na época de Paulo. Bom, muito bem. Então, tem aqui nos comentários. Duas correntes eram muito importantes nesse tempo do Paulo. A corrente epicurista e a corrente estoica. Mesmo assim, estou vendo aqui que Epicuro viveu cerca de 300 anos antes de Cristo. Quer dizer, mesmo Epicuro não era uma novidade. Tá? Então vamos ver primeiro a corrente de Epicuro, que era mais materialista, mais Aristóteles. Vou ler. Epicuro negava que o mundo foi criado por Deus e que os deuses existiam qualquer cuidado ou providência sobre os assuntos humanos. Negava também a imortalidade da alma. Nossa, ultramaterialista. Contra essas posições da seita, Paulo dirigiu seu principal argumento ao provar que o mundo foi criado e governado por Deus. Eu vou até resumir um pouco. Bom, uma das doutrinas de Epicuro, a principal, é que o prazer era o bem principal. Então os epicuristas dedicam-se ao prazer. Eles achavam que a virtude só devia ser praticada se contribuísse para o prazer. Olha só, virtude é uma coisa que só devia ser praticada se contribuísse para o prazer. Por prazer, porém, Epicuro não queria dizer exatamente apetites sensuais e rastejantes e vícios degradados, mas prazer racional, adequadamente regulado e governamentado. Firula. Firula, eufemismo. Esse prazer racional era só para justificar os prazeres mesmo. Então está escrito aqui, é certo que seus seguidores haviam adotado a doutrina de que os prazeres dos sentidos deviam ser praticados sem restrições, dedicando-se a uma vida de alegria e sensualidade, buscando a felicidade apenas em indolência, efeminação e voluptuosidade. Deve ter escrito, esse texto deve ter sido escrito por críticos cristãos. Os costumes da época, mas só entrega aos prazeres mesmo. Tá? Prazeres da carne mesmo.
E eles estavam confiantes na crença de que o mundo não dependia da justiça de Deus. Então eles se entregavam à paixão e aos prazeres daqueles que vivem sem Deus. Por exemplo, muitas correntes políticas sem Deus estão numa linha epicurista. Eles fazem de tudo, né, para aproveitar a vida, com viagens, com banquetes, com lagostas e sei lá o que mais. Bem epicurista. Tá? Essa é uma corrente mais aristotélica. A outra corrente, os estoicos, é uma corrente mais mística, portanto mais platônica. Tá? Um certo Zenão fundou o estoicismo e eles acreditam que o universo foi criado por Deus, né? Que todas as coisas serão consertadas pelo destino, quer dizer, uma restauração universal, como a gente falou, né? E paixões e afetos deveriam ser suprimidos e contidos. A felicidade para o estoico consistia na insensibilidade da alma à dor. Isso quer dizer que o estoico vê como grande problema da vida o sofrimento. Então veja como o estoico já está muito mais próximo do misticismo. Tá? Eles eram severos, austeros. Lembra das práticas de austeridade para atingir a espiritualidade? Então, eles eram severos, né, nas suas visões de virtude. Né? E como os fariseus orgulhavam da ideia de justiça, de correção. E eles acham que Deus animava a matéria. Né? Agora, eles também falhavam porque eles achavam que toda a questão da iluminação, a questão de Deus, tudo ficava para o futuro. Eles falavam de união com Deus e tudo mais. Só que na cabeça deles tudo ficava para o futuro. Então eles não viviam no agora. Então, na verdade, eles não tinham a dimensão mística que nós estudamos. Já Paulo vai falar para eles: não, Cristo é agora, pela fé. Tá? Então, eles têm uma visão transcendente da vida, da virtude, da correção, do não sofrimento, mas eles acham que tudo vai acontecer no futuro. Esse é o problema. Tá? Então a gente vê isso. Os materialistas são materialistas mesmos e os místicos sempre escorregam porque não entendem a coisa direito, porque não têm uma visão genuinamente mística. Então ficam fazendo conceitos, 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 conceitos. Quando não consegue, joga para o futuro. É no futuro porque agora no presente eu não estou conseguindo entender. Mas a mente humana não vai entender nunca. Tudo bem? Então, Paulo chegou em Atenas, tem culto dos deuses. Parece que os filósofos não estão muito preocupados com o culto dos deuses, tá? Nem uns nem outros. Nem o dos prazeres e nem os estoicos. Parece que ninguém está muito preocupado com o culto dos deuses. Mas Atenas está entregue ao culto dos deuses. E Paulo chegou aí. Vai ter que discutir com estoicos e com epicuristas. Tá? E diante de uma cidade muito louca que ainda adora deuses em cada esquina. Então ele está angustiado, porque é uma cultura que ele não entende. Ele fala, voluptuosidade, efeminação. O que mais que falaram aqui? Espera que eu cliquei uma coisa errada aqui. Indolência. É, na verdade, uma cultura diferente da dele. Outra moral, outra cultura, outro povo. Ele está rotulando com esses nomes porque, afinal de contas, ele é um fariseu. E nós vamos ver nas cartas que até a morte dele ele não deixou de ser fariseu. Foi de fariseu extremamente vivo nele. Tá? Bom, então vamos ao texto. Agora que eu já contei tudo, vamos ao texto. Agora que eu já expliquei o panorama, é muita informação, mas aí, se for o caso, vocês voltam e leem
vem a gravação da aula, tá bom? Bom, então os gregos levaram ele para o Areópago, que era uma praça pública onde eles discutiam tudo que eles achavam importante. Debates filosóficos, mas esses debates já tinham mais de 400 anos de tradição. Tá? Levaram ele para Areópago para ver o que ele tinha a dizer. Então vamos lá. Bom, vou começar do 18. É 22, mas eu vou começar do 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos, teoricamente inimigos, né? Conversavam com ele. Diziam uns: que quer dizer esse tagarela? Outros: parece que é pregador de novos deuses, pois lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo e levaram-no ao Areópago e lhe perguntaram: podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos trazes aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso. Ora, como se sabe, todos os atenienses e os forasteiros que ali se fixaram não se ocupavam de outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades. Inclusive doutrinas mesmo. Eles adoravam discutir essas coisas. 22. Paulo, em pé no meio do Areópago, disse: homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Pois a mim não parece, mas ele dizia isso. Em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vô-lo anuncio. Então, Paulo já vai direto no ponto. Então, passeando pela cidade de vocês, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Cuidado. O Deus desconhecido não é um Deus desconhecido. Não é mais um Deus. Tem Hermes, tem Diana, tem Afrodite. E agora tem um que a gente não sabe direito qual é e nem o que a gente vai atribuir para ele. Se é chuva, se é o amor, se é o fogo. É desconhecido, porque a gente ainda não sabe direito o que a gente vai dar para ele. Não. É o Deus desconhecido porque ele é incognoscível. Ele não pode ser conhecido pela mente. O que eu falei? A primeira coisa que eu falei hoje: Deus não é objeto de conhecimento. Então, apesar de tudo que nós discutimos sobre a filosofia, a alma, o espírito da antiguidade, do grego, sabe que o ser é o ser. Portanto, ontozon, o ser é o ser. Mais um argumento para minha defesa de que nenhuma religião antiga é realmente politeísta. São expressões do mesmo Deus. E a antiguidade sabia disso. Agora eles não sabiam expor, explicar. Com a confiança incondicional que eles tinham na mente humana, esse é o erro. Eles não conseguiam explicar. Então, ao Deus desconhecido. Deus desconhecido não porque a gente ainda não sabe quem é. Deus desconhecido porque ele não pode ser conhecido. O Deus incognoscível, o Deus abstrato que está além da mente humana. Tudo bem? É isso que Paulo está falando. E não de um Deus qualquer desconhecido. Não, ele está falando de Deus incognoscível. Fala, vocês não conseguem conceber com a mente? Pois eu, Paulo, agora vou falar desse Deus. É isso que ele está dizendo. Tá? Por isso que eu dei toda a explicação sobre a filosofia. Para chegar neste ponto. Neste ponto, exatamente nesse ponto.
Paulo dizendo, esse Deus que vocês acham incognoscível, é dele que eu vou falar. É isso, aí que eu queria chegar. Então vamos lá. Então Paulo pode ter os defeitos dele, mas, por exemplo, aqui ele está no auge, né, do misticismo. E da coragem, porque ele não está num lugar simples. Então vamos lá. Paulo, em pé no meio do Areópago, disse: Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimos religiosos. 23. Percorrendo a cidade, considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, porque não pode ser conhecido, eu vou-lo anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Muito diferente da fé ateniense. Não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Reparem como Paulo está negando todos os templos e todos os cultos, serviço ritual a Deus, a comidas e oferendas e tudo mais. Então vou repetir. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. É Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Aqui merece um comentário também. Fez nascer fez nascer de um só homem todo o gênero humano. Ele está falando provavelmente de Adão, e o que seria uma coisa metafórica, alegórica. Mas pode ser também que ele criou todo o gênero humano a partir de um só homem, que pode ser também compreendido como Jesus Cristo. É dúbio aqui. Porque João, em seu evangelho, diz que Jesus é o Criador e o Verbo estava com Deus e tudo mais. Então, para que habitasse sobre toda a face da terra? Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Isso é uma frase muito forte. Fixou para os povos os limites. Tempo, fluxo do tempo. Ele fixou o fluxo do tempo, o próprio mundo que nós chamamos de ilusório, também é previsto por Deus. Né? Então, o mistério insondável. Né? A pergunta, por que, que nós passamos por esse mundo de ilusão? Para desenvolver a consciência para retornarmos para casa. Mas isso é também um plano divino? Só pode ser. Adão e Eva comeram a maçã. Mas Deus é onisciente, ele não sabia que eles iam comer a maçã? Tem que saber. Então só pode ser um plano divino? Só pode ser um plano divino. Então é um mistério, não tem como explicar o que ele está dizendo aqui. Ele diz que Deus estabeleceu o fluxo do tempo. O discurso de Paulo é bem difícil, tá? Mas é um discurso tipicamente místico. Vamos adiante. Deu um nó na cabeça dos gregos. Vamos lá. 27. Tudo isso para que procurem a Deus. Eu não falei a finalidade do plano da maçã e tudo mais? Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo. Como que as apalpadelas? Pois, na verdade, ele não está longe de cada um de nós. Agora, o próprio Paulo disse. Eu falei, bom, então, se Adão e Eva iam comer a maçã, é uma alegoria, mas se eles iam comer a maçã,
Deus é onisciente, ele sabia. Então, o plano de Deus, para quê? Para desenvolver a consciência? Então, Paulo responde: tudo isso para que procurem a Deus, para voltar para a casa do Pai, e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas. Nós engatinhando aqui. Pois, na verdade, ele não está longe de cada um de nós. Ele está dentro de cada um de nós. Como diz o Goldsmith, mais perto do que a respiração, mais perto do que mãos e pés, mais perto do que a respiração. Então, repito, 27. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas, pois, na verdade, ele não está longe de cada um de nós. Compartilho. Vinte e oito. Porque é nele que temos vida, o movimento e o ser. Pois é nele que temos a vida, o movimento e o ser. A vida que nós somos é a vida de Deus. Paulo acabou de dizer. Nós nos movemos dentro dele, não é ele dentro de nós. Nós estamos dentro do ser de Deus, só há um ser que somos nós. Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um, o reino de Deus está dentro de vós. Então Paulo aqui está no apogeu do discurso místico mesmo, autêntico. Além de todas as falhas e deficiências dele como humano. Então, 28, porque é nele, em Deus, que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram. Nós somos também de sua filiação. Eu e o Pai somos um. Vossos poetas, ele está falando de gregos. Eu concordo, Cida está falando, está dentro e fora, ao mesmo tempo, tudo é ele. Dentro e fora são conceitos mentais, só há Deus. Então, ele diz, né, temos a vida, o movimento e o ser, como alguns dos vossos poetas disseram, nós também somos de sua filiação. 29. Se, pois, somos da filiação de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, lavrada por arte e gênio dos homens. Ele está falando isso por causa dos templos, de imagens de ouro, prata e pedra lavada por arte e gênio dos homens. Né? Templos maravilhosos na Grécia Antiga. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. 30. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Então agora Paulo chamou todo o apego ao mundo visível, o mundo de Aristóteles, de tempos de ignorância. Portanto, o culto a imagens de ouro em templos bonitos, ele chamou de ignorância. Os apóstolos, admirando a beleza das pedras do templo, Jesus passou e falou: vós vos admirais dessas coisas? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Impermanência. Então, Paulo, mais uma vez, está no discurso da impermanência. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Tá. Pode falar, Erivelto. Pô, já tocou num ponto importante agora. Eu não sabia disso. Do quê? Naqueles tempos, assim como Paulo falou agora, e Jesus falou muito, arrependam-se. Né? Arrependam-se. Arrepender-se quer dizer volte-se para dentro.
Perfeito. Volte-se para dentro. Então, Jesus falou diversas vezes isso, né? Arrependam-se, mas não é porque você pecou, você ficar com sentimento de culpa, né? Perfeito. É voltar-se para dentro. Muito bom, porque é tanta coisa que eu ia acabar deixando passar. E arrependimento é muito importante. Não é remorso, não é culpa, é consciência. E a consciência, como Erisalto disse, é o que nós somos. Ele acabou de dizer, nós somos a vida de Deus, nós somos o ser de Deus. Quer dizer, então arrependa-se quer dizer, larga a vida de ignorância. Largar a vida de ignorância, só existe um jeito de largar. Agora. Então arrependimento é deixar o passado passado. Então, Paulo, em outras palavras, ele diz: abrace a fé em Cristo agora. É isso que é o arrependimento. Então, arrependimento, sempre nesses contextos, mesmo com João Batista, com Jesus, arrependimento significa tomada de consciência. Mas consciência, a consciência verdadeira, como Eliseu disse, dentro. Dentro. Dentro e fora não existe, como disse Cida Selle. Mas deu para a gente entender o sentido. Tá? Mas não confunda com remorso. Remorso é culpa e significa que a pessoa não se libertou do passado. Ela vive lá no passado. Então ela sente culpa. Não é arrependimento. Nesse Jean, contexto. posso Tá? falar mais uma coisa? Pode, pode. Bom, o pouco que eu captei de tudo que você falou, da chegada de Paulo à Grécia, o que tinham ali? Filósofos. O que eles tinham? Só a experiência mental, era só a discussão. Paulo de Tarso trouxe a vivência Isso. na carne, o que ele viveu. Isso. Ali ele está colocando a experiência dele. Isso. E ele viveu por em ele. vida. Perfeito. Né? É isso. Eu é acho. isso? Ótimo. Ótimo. Hoje você está me Bom, ajudando bastante. Foi o que eu consegui pegar. Mas é exatamente isso. Foi ótimo. E colocou na hora certa e no contexto certo. Ótimo. Ótimo mesmo. Nem acrescento nada. Disse tudo que tinha para dizer. Tá? Então agora eu vou prosseguir para encerrar o texto. Ele convida agora todos os homens de todos os lugares todos os lugares, todas as nações, a se arrependerem. 31. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. O dia em que há de julgar o mundo com justiça. Que dia? Agora? O dia da conversão? Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: a respeito disso te ouviremos outra vez. Agora ficou ruim. Porque quando ele falou de ressurreição, quando ele entrou no ponto da dissolução da morte e tudo mais, os epicuristas começaram a rir. E os estoicos não tem tempo para o agora. Sobre isso nós vamos te ouvir mais tarde. Quer dizer, não agora, né? Onde tocou no ponto mesmo, não. Agora não, né? Nós vamos te ouvir mais tarde. Bem estoico, porque jogava tudo para o futuro. Tá? Tudo bem? Pode falar, Eliselto. Será que ele não ia falar de reencarnação? Não sabemos. Porque para ele, acredito que não, porque para ele, como eu acho que a visão da igreja deveria ser, diante da questão da ressurreição, não é negar a reencarnação, mas é de dizer que ela é irrelevante, porque afinal de contas ela pertence a esse ciclo de impermanência e tudo mais. De maneira negar seria um erro grosseiro, mas ele está propondo algo maior. Né? Ele está propondo agora uma conversão profunda, portanto, um despertar da consciência. Aí a leitura que a gente faz com o Goldsmith e tudo mais. Salvação cristã é realmente o despertar da consciência. Mas tem muito católico que vai rir.
Tudo bem, ria, tá? Mas tá mais na linha nossa aqui, tá? Então eu vou pro finalzinho, vamos lá. Finalzinho mesmo. Cadê? Então eles disseram para ele assim: a respeito disso te ouviremos outra vez. Quer dizer, agora não, né? Só existe o agora, foi justamente a questão levantada. Só existe o agora, não, nós te ouviremos outras vezes. E pegando o gancho da reencarnação que Elisalto trouxe, então eu falo: bom, te ouviremos outra vez quando? Daqui 10 vidas, 100 vidas, 1000 vidas? Quando? A hora é agora. 33. Assim saiu Paulo do meio deles. Não adianta. Ele fez um discurso impecável, vivido, como diz Eliselto, vivido, não são palavras. E eles viram os melhores, né? Viram falar: a respeito disso nós te ouviremos outra vez. Deixa eu só terminar. Assim saiu Paulo do meio deles. Última frase. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram. Entre eles Dionísio, a Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. Só um comentário importante. Esse Dionísio Areopagita, depois apareceram vários livros místicos de autoria de Dionísio Areopagita. E a humanidade acreditou que era esse aí que estava com Paulo. Depois descobriram que eram textos falsificados pelos neoplatônicos. Olha que interessante. Eles aproveitaram um certo Dionísio que estava com Paulo, escreveram um montão e assinaram com o nome dele. E colou durante bons séculos. Tá? Tudo bem? É bem neoplatônico isso mesmo. Pode falar, Eliselto, para encerrar, pode falar. Vamos lá. Se Paulo ia falar de ressurreição, ele ia falar de mudança de caráter. Ah, sim, Ele, sem dúvida. assim como o Paulo é ressuscitado, Sim, né? sim. Ele ia falar dessa mudança de direção, mudança de postura na vida. Deve ser por isso que eles rejeitaram. Sim, porque na verdade seria o quê? Arrependimento, não é isso? Pois é. Então, implicava em arrependimento, profunda conversão e agora. Agora. Isso é incondicional. Para a vida mística, o agora é fundamental. Só lembrando que ele estava falando para egos. Sim, e ainda aferrados à mente humana, que tenta explicar o divino, mas não quer abrir mão do mental. E não chega por causa disso. No final, não acaba não chegando por causa disso. Bom, cumpri minha missão aqui de expor, consegui. Não sei se fiz bem, mas consegui. E olha, não é uma aula fácil. Então, eu mesmo vou tentar ler e ver por onde é que eu fui. A minha ideia não era ser assim muito profundo. A minha ideia era dar um panorama para entender o que estava acontecendo ali. Tá bom? Agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã nós estamos aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Shalom. Boa noite, pessoal. Muito boa aula.